Glória a Deus. Eu convido a igreja para nós lermos no livro de Jó, o livro do servo do Senhor chamado Jó, capítulo 42. Esse livro, ele foi escrito por Moisés, tá? E esse livro de Jó é o livro mais antigo que existe, tá? É um dos primeiros livros a ser escrito, tá? E ele tem muito a ver o tempo dele com Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Então esse livro aqui foi escrito por Moisés. Provavelmente ele deve ter vivido no mesmo tempo que Jó. Então ele escreveu esse livro aqui para nossa memória, e nós vamos ler esse texto que se encontra no capítulo 42, e o versículo 5 e 6. Eu vou ler do versículo 1, 42 primeiro até o 6, tá bom? Ou seja, eu vou ler aqui. Vamos lá? Posso ler? Todos acharam? Diga bem? Muito bem, vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o que? Impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Glória a Deus. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Me faz lembrar daquilo que eu li, Deus. Usa a tua palavra. Fala aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Glória a Deus. Amados, nós lemos um texto aqui da Bíblia Sagrada que se encontra nesse livro escrito por Jó. E a história de Jó é uma história que é muito conhecida, tá? E resumindo a história, todo mundo sabe da história de um homem que um dia era rico e do dia para a noite ficou pobre, e depois Deus virou seu cativeiro e ele enriqueceu, em dobro. É comum as pessoas saberem da história de Jó, mas existem muitos pontos da história de Jó que nós precisamos analisar, precisamos meditar nele. E este é um ponto essencial, porque neste versículo que eu li, o 5 e o 6, a gente vê as consequências de alguém que viu a Deus, as consequências de quem vê a Deus. Então, todo mundo que vê a Deus sofre uma consequência. E é importante a gente entender que consequência é o resultado de algo que foi feito por alguém, tá? E nesse caso aqui, Jó, ele sofreu as consequências de maneira positiva. Por quê? Nesse texto que a gente leu, 42, Jó já estava no período final da sua provação. E a gente sabe que Jó era um homem muito rico, muito rico. Aí algumas pessoas não entendem por que Jó era rico. Jó era rico porque, primeiro, ele tinha temor a Deus.
temor é respeito. E outra coisa, Jó era rico e cada dia ficava mais rico, porque além dele ter temor, a riqueza quem deu a ele foi Deus. E quando Deus dá algo a alguém, ninguém toma. Ninguém. Porque a Bíblia diz que as riquezas que Deus nos dá são riquezas duráveis. Ninguém toma. Ele deu, está dado e ninguém pode voltar atrás. Ninguém pode tomar. Ele diz na sua palavra: se as minhas mãos estendidas estão, quem pois pode fazê-la tornar atrás? Operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus quer fazer, nem Satanás impede, muito menos ele, nem Satanás impede. Então, pessoal, Jó aqui, ele começa a falar, ele começa a entender aqui, vê bem como isso é importante, né? Isso é bom para quem é filósofo, porque filosofia é a arte de pensar, né? E tem tantos professores que são filósofos que não acreditam na Bíblia, eles poderiam ler esse texto aí e entender muita coisa, porque aqui Jó está dizendo: olha, eu pensava isto, pensava aquilo, pensava que era desse jeito e daquele, mas depois eu percebi que não era nem isso, nem aquilo, nem desse jeito, nem daquele. Aí ele começa a explicar. Vê bem, então respondeu Jó ao Senhor e disse, Jó falando com Deus: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha, quando Deus pensa, nada pode impedir. Por isso que é bom a gente alegrar o coração de Deus, fazer o que agrada a Ele. Porque quando Ele pensar algo a nosso respeito, esse algo não tem quem peça, vai acontecer. E se a gente faz algo bom para Deus, o pensamento dele a nosso respeito vai ser bom. Então vale a pena servir esse Deus, vale a pena sofrer as consequências como bom soldado de Deus, de Cristo, porque Ele vai olhar para nós e vai pensar algo bom a nosso respeito. Então precisamos ter esse cuidado de ser zeloso pelas coisas de Deus. Ontem eu fiquei admirado, eu estava, não sei se João estava comigo, eu estava trabalhando e passou, e começou, de repente estava sol e começou a chover. Aí passou um rapaz praguejando, né? Praguejando chamando pornografia, praguejando, dizendo: na hora que eu vou sair, começa a chover. Eu digo: rapaz, está reclamando com Deus? É Deus que está mandando a chuva. Então, são pessoas que não entendem o que estão falando, tá? E eu espero que um dia, mediante ouvir a palavra de Deus, elas venham entender, se arrepender, pedir perdão a Deus e mudar de atitude. Então, Jó começa a dizer: eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, tá? Aí ele diz assim, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Interrogação. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó, ele começou a questionar, né? E a querer entender o trabalho de Deus, e ele não entendia, ele não compreendia, porque na verdade, irmãos, amados, ninguém entende a Deus. Deus é um ser inexplicável, ele é uma pessoa inexplicável, tá? Na aula de teologia eu falo isso e vou falar para vocês, tá? Eu vou arriscar falar para vocês, eu posso falar? Diga bem. Deus, ele é tão poderoso que ele fez-se a si mesmo. É para enlouquecer uma palavra dessa, né? É por isso que a gente não entende Deus, porque foi ele quem se fez. E na mente humana ninguém imagina ninguém fazendo-se a si mesmo, tá? Então, é por isso que muitos se enlouqueceram, porque foram ler a Bíblia e tentaram descobrir, tentaram achar algum defeito, algum segredo, alguma coisa, e saíram da Bíblia e terminaram enlouquecendo. E muitos subiram nos prédios, pularam. Se você for na Universidade Federal, tem lá uma placa com pessoas que morreram porque tentaram sair da Bíblia, ou seja, leram tanto a Bíblia, procuraram entender e ir além daquilo que ela nos permite saber, e aí enlouqueceram. Então, irmão, aquilo que a gente sabe, a gente explica, aquilo que a gente não sabe, a gente crê. Está entendendo? Aquilo que a gente sabe, a gente explica. E aquilo que a gente não sabe,
Deus. Então tem coisas que eu entendo, amém, e tem coisas que eu não entendo, amém, por isso também, porque lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, o Senhor diz assim, usando o apóstolo Paulo: nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual trará a revelação, a iluminação. Ele revelará o oculto, o profundo, que está nos corações dos homens, e aí tudo será revelado. Então haverá um dia em que todas as coisas serão reveladas, nada fica oculto, nada vai ficar escondido, tudo vai ser sabido diante de todos, e ninguém vai ter mais segredo, porque Deus vai revelar. Então isso é bom. Isso é bom. Então nada julgueis antes de tempo. Então, quais são as consequências de ver a Deus? Por exemplo, você deve conhecer alguém que viu a Deus. Por exemplo, eu já vi a Deus. Aí alguém pode dizer, mas está escrito na palavra que quem vê a Deus morre. Verdadeiramente eu morri, irmão. Eu estou morto, vai ter. Vai ter. E para completar mais a minha morte, eu ainda pedi para ser enterrado. E me enterraram lá no Rio de Passarinho. Eu fui enterrado lá. Não fui eu, o velho homem, né? Porque esse daqui é um novo homem. Então, igreja, quem vê a Deus verdadeiramente morre. Está escrito na palavra: quem vê a Deus morre. E qual de nós aqui que viu a Deus já e morreu? Porque todo dia eu vejo Deus e todo dia eu morro. Todo dia eu vou morrendo, todo dia eu vou morrendo. Eu morro no orgulho, morro na prepotência, morro na ganância, morro no pecado. Vou morrendo, porque eu preciso morrer cada dia mais em tudo que não agrada a Deus, tá? Aí eu gosto que o apóstolo Paulo diz assim: olha, na medida que este homem velho, ele vai, este homem exterior, o homem exterior é esse que você vê, ele vai morrendo, envelhecendo, dor na coluna, dor nas pernas, osteoporose, cabelo embranquecendo, dor de cabeça, pressão alta, pressão baixa, e o corpo da gente vai perecendo, vai morrendo. Mas aí o apóstolo Paulo diz: rapaz, na medida que esse corpo velho, ele vai se corrompendo, todavia o interior, o homem interior, ele vai se renovando para o grande encontro com o Senhor das nuvens. Então, igreja, o homem exterior, o nosso homem exterior, ou seja, a nossa carne, a nossa pele, o nosso ser exterior, esse corpo de carne e de osso, ele está morrendo a cada dia. Morrer até um dia que ele para de morrer e a gente é sepultado. Mas eu gosto que não tem como escapar da sepultura, a não ser que Jesus volte agora e nos arrebate. A gente está correndo esse risco abençoado. Nós podemos ser os únicos seres humanos que não morreu fisicamente. Seremos transformados e levados para o céu vivos. Olha, essa é a igreja que está aguardando isso, e eu estou esperando. Então, igreja, quais são as consequências de quem vê a Deus? Você pode até pensar, alguém que você conhece que viu a Deus e mudou de vida. Eu fui um. Sei que Gessivan também foi um homem que viu a Deus, porque ele mudou. Quem era ele antes? Eu não o conheço, mas sei que ele já me disse que ele era carne pura, era carne vermelha daquela valente. Mas um dia ele viu Deus, aí a carne foi queimada, e hoje ele é um santo de Deus. Está entendendo? E vocês que estão aí, quantos que ficam lembrando do passado, do que vocês eram lá atrás, e vocês veem: meu Deus, muito obrigado, porque homem nenhum, minha mãe não conseguiu, meu pai nem com cinturão conseguiu, muitas vezes a polícia, o juiz não conseguiu, o advogado, a psicóloga, ninguém conseguiu, aconselhou, mas não tinha jeito. Mas aí chegou o Senhor com a sua palavra e a pessoa se derramou, e aí foi transformado. Eu me lembro de um homem que ele não tinha medo de nada, ele era marginal, ele não tinha medo de nada. O cara era valente, e ele era conhecido como homem de ferro. Por que homem de ferro? Porque quando pegavam ele para torturar, ele não chorava, torturava mesmo, enfiavam ferro debaixo da unha dele, arrancavam a unha sem anestesia, faziam saceiro com o cara e não descia uma lágrima dos olhos dele. Não descia. Eu disse: que camarada ruim, que é isso, rapaz? Vai, machuca aqui, tome choque, pau de arara. Fazia um saceiro com ele, e ele,
alguém pregando a palavra de Deus. Deus estava lá na praça, ó. Estava lá a palavra de Deus. E a pregação soando. Porque Jesus morreu na cruz, porque Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele tem um plano na tua vida. Quantas vezes Ele já te deu livramento, quantas vezes Ele já te livrou. Muitos dizem que você é isso, que você é aquilo, mas Jesus te ama. E Ele estava lá, aí Ele começou a ouvir a palavra e foi feito Maria Madalena. E o todo pregar, ele e aquele homem que não sentia dor, que era chamado de homem de ferro, já viram? Ouvindo a palavra, ouvindo. Quando o irmão está concluindo a pregação, ele já está que não aguenta, aí a lágrima vai. Aí o homem, quem quer agora aceitar e mudar de vida e ser uma nova criatura? Eu quero. Aceitou Jesus na hora. Irmão, diante de Jesus não tem valente não, irmão. Jesus, Ele é poderoso, Ele é experiente. Irmão, para você ter uma ideia, você sabe que burro, sem ninguém ter montado, ninguém monta dele de primeira vez assim não. Quem é do interior sabe muito bem que burro primeiro tem que ser amansado, e muita gente amansa ele até dentro d'água. Mas Jesus manda os discípulos buscar um burro que nunca foi montado por ninguém. E o burro vem, e Jesus monta nele, ele não faz nada, vai levar. Está entendendo? Jesus tem experiência em avançar por bravo. O camarada pode ser bravo como for, andar com revólver nos quatro, faca do outro, ser valente, ter o braço forte, dizer eu faço, eu posso, eu tenho, comigo é assim. Mas quando ele chegar na presença do Senhor, ele se quebra, porque Deus tem todo o poder no céu e na terra, e quem vê Deus tem que morrer. Essas são as consequências de quem vê a Deus. Tem que mudar de vida, tem que ser diferente. Não pode, a pessoa aceitou Jesus, viu Ele, viu Deus, não pode ser a mesma pessoa, não pode. Chamar pornografia já era, isso era o velho homem, viu Deus, foi queimado, é uma nova criatura. Comprar e não pagar, que é isso, caloteiro, não pode, é uma nova criatura. Que é isso, rapaz? Falar da vida alheia, fofocagem, mexerico, não pode, é uma nova criatura. Que é isso, rapaz? Desonestidade, falsidade, traição, não pode, é uma nova criatura, não tem como. Senão não é de Deus, não viu a Ele, mas quem vê é transformado pelo poder da palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem vê a Deus tem uma diferença, tem que mudar, tem que ser diferente, não pode permanecer do mesmo jeito, igreja. Aleluia. E Jó, ele começa a dizer, como se ele estivesse assim, como se ele estivesse dizendo assim: me desculpa, eu questionava, falava e perguntava o que eu não entendia. E aí ele diz assim, ao que ele diz no versículo 4, ele diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Ele já estava dizendo assim: escuta-me, Deus, eu vou falar, e tu me ouve, e faz o seguinte, Deus, me ensina. É tão bom, irmão, é tão bom quando a gente é humilde, é tão bom quando a gente reconhece que a gente precisa de aprender. Irmão, quanta gente orgulhoso, duro de coração existe, que não quer ser corrigido, que não aceita o ensinamento, que não aceita que ninguém venha lhe dar uma instrução. Irmão, a Bíblia diz que quem é sábio recebe a correção, porque vai crescer, vai melhorar de vida. Quem não recebe é tolo, é bobo, porque a gente tem que entender que quando alguém nos critica, é bom, porque a gente vê onde é que está o nosso erro, e aí a gente melhora. Mas tem gente que não quer aceitar a crítica, não quer ser corrigido, aí continua andando errado. E aí? Então eu quero ser melhor a cada dia. E se alguém quiser me falar e me mostrar onde é que eu estou errando, eu agradeço. Eu agradeço. Tá? Então Jó estava dizendo aqui: Senhor, me desculpa, me perdoa. Eu não queria ter falado aquilo. Ensina-me. Irmão, o que você não sabe, pede para Deus te ensinar. Pede, Ele vai te ensinar. Eu não nasci, eu não sei o que é pregar. Eu nunca sabia o que era isso. Mas hoje eu estou aqui diante de vocês, pregando, interpretando uma palavra que não é minha, que não é do homem, que vem do céu. Eu estou extraindo algo da dimensão espiritual e lançando na dimensão material para vocês. Eu nunca aprendi isso, eu nunca fui ensinado, mas um dia Ele me chamou e me
certo? Então Jó disse: ensina-me. Então diga para o Senhor também: ensina-me. Vamos dizer junto: Senhor, ensina-me. Ensina-me. Aí você diz aí o que é que você quer que ele lhe ensine, né? Moisés, ensina-me a cuidar do meu filho, ensina-me a criar meu filho, ensina-me a amar a minha esposa, ensina-me a amar o meu esposo, ensina-me a trabalhar lá na firma, ensina-me a dirigir, ensina-me, Senhor, a cuidar do meu corpo, a cuidar da minha casa, ensina-me a ler a tua palavra, ensina-me a orar, ensina-me, meu Senhor, a me consagrar, a me humilhar, a fazer a tua vontade, ensina-me, 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 e Ele vai te ensinar, porque Ele é Deus, é isso que Ele quer, irmão. O que Deus mais quer de nós é a nossa submissão. Ele quer que a gente reconheça Ele como Deus, como Deus. Hã? Ele diz, 29:13 diz Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscou a Deus, encontra. E quando encontra Ele, tem as consequências. As consequências não são danosas, são boas, são maravilhosíssimas, como ele diz aqui, como Jó diz aqui. Aí ele diz assim, ó: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora me veem os meus olhos. Meu Deus do céu! Jó foi um homem que adoeceu e que ficou podre. Ele apodreceu vivo. Jó, ele ficou tão inchado que suas unhas caíram, e a coceira era tanto que os dedos, por estar inchados, não podiam mais coçar, que quando ele coçava, estourava as bolhas, os tumores. Então ele colocava cinza no seu corpo todo, porque a cinza, ela tem um poder cicatrizante. Então a cinza chupava aquela água podre que descia e aliviava o mau cheiro. Aí colocava cinza, mas a coceira ficava. Então, por não ter como se coçar, seus dedos estavam inchados e doídos, ele pegou um caco de telha e se coçou. E se coçava com um caco de telha. Era toda a riqueza que Jó tinha, um caco de telha para se coçar, e mais nada, porque até a sua esposa ele abandonou. A esposa de Jó era daquela esposa que só gostava do marido porque o marido tinha dinheiro. Isso é uma tristeza, né, irmão? Tem que ter cuidado. Não ame seu esposo pelo dinheiro, porque o dinheiro pode se acabar. E aí? O amor vai ficar onde? Então, temos que entender uma coisa: que devemos amar com um amor altruísta, que é o amor de Deus. O que é amor altruísta? É amor que não cobra para amar. Ele ama gratuitamente, de graça, tá? Mas tem mulher que é feita a mulher de Jó. Ela está numa boa, e muita feira, e muita roupa bonita, e muita amizade. Quando o bichinho perdeu tudo que tinha, ela olha para ele, já vai ele: ô filha, vem cá, filha. Aí ela: sai daqui, vai para lá. Tu ainda vai acreditar nesse teu Deus, é? Esse teu Deus te abandonou, abandona ele, amaldiçoa ele e morre também. Ó, que miserável. E tem mulher que é assim, irmão. Se o marido ficar pobre, ela deixa ele. E tem uns que não precisam ficar pobre, basta perder o emprego. A mulher já está já querendo, empurrando ele no canto, e até dizendo: é greve, isso, greve. É um perigo, né? Então, ele vai lá e diz ali: ele perdeu tudo que tinha, tá? E até a sua mulher lhe abandonou, os filhos morreram, tá? Seus empregados debochavam dele, os empregados que ele bancava, que ele cuidava bem, dizia: sai daí, Jó, tu está em pecado. Debochavam dele, ele dizia: os meus domésticos zombavam de mim. Ele diz: olha aí. Então, Jó sofreu demais, tá? Mas uma coisa é honrosa: é o quê? É que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo tendo sido abandonado por muitas pessoas, Jó, ele não desprezou a fé em Deus. Ele permanecia com a sua fé em Deus. E chegou um momento que todo mundo abandonou ele, e ele disse assim: trema eu perante uma multidão. Aleluia. O desprezo da família me apavore. Aleluia. Oh, aleluia. E eu me
pensava que ia ser daquele jeito ali, terminou sendo daquele jeito ali. Eu esperava ele vir por aqui, ele veio por aqui. Está entendendo? Deus não trabalha na minha ótica, na minha lógica, e na tua não. Deus trabalha do jeito que Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele manda e não é mandado. Então isso é um Deus maravilhoso, vale a pena. Por isso que eu e você está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque a gente viu a Ele, e eis aí as consequências de quem vê a Deus: submissão, entrega da alma, do corpo e do espírito nesta noite, servindo e adorando a Ele para a glória dele. Aleluia! Isso é bom. Glória a Deus, tá? E aí a gente vê que Jó disse isso, né? E aí ele diz no 6 agora: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Chegou um momento que Jó disse: rapaz, o que eu falei com Deus? Porque tem um texto lá no começo, no capítulo 3, não me faz memória. Jó disse assim: o que eu mais temia me aconteceu. Olha, o que eu temia me aconteceu. Lá dentro, Jó tinha esse medo de um dia ficar pobre. Mas Deus permitiu acontecer, porque estava acontecendo um duelo entre Jó, entre Deus e Satanás. Mas Jó sofreu, mas foi honroso o sofrimento dele, porque ele não negou a Deus. E no final, Deus o galardoou dobradamente, tá? Lhe deu grandes recompensas, de tal maneira que Jó perdeu 10 filhos beberrões, né? Gostava de estar na farra a noite toda, bebendo, tomando uma, enquanto Jó passava a noite acordado se preocupando com eles. Era aquele tipo de filho que sai para balada, você não sabe a hora que vai voltar, você fica orando em casa: Senhor, traz ele, guarda ele, protege ele. Os filhos de Jó eram um problema para ele. Gostava de balada aqueles camaradas. E teve um dia que eles estavam tudo lá bebendo, ó, numa casa. Foi quando Satanás veio e derrubou as paredes da casa e ali matou os 10 filhos de uma vez só, tá? Então lá no final, nesse texto, de mais adiante, diz que Deus restituiu a Jó tudo em dobro, e até os filhos dele. Deus deu mais 10 filhos novos, de tal maneira que as filhas que ele teve eram as meninas mais lindas do Oriente. Deus deu tudo em dobro para ele. E esses filhos de agora eram filhos obedientes, porque o que Deus dá é tudo bom, é tudo de primeira. Deus não dá resto a você não. Deus só dá o que é bom conforme a tua fé, porque tudo é conforme a nossa fé. Se eu peço a Deus um fusquinha, eu quero fusquinha, eu creio. Senhor, tu pode me dar, eu quero fusquinha, eu quero dar fusquinha, porque eu quero fusquinha, eu creio que Ele pode me dar, tá? Mas se eu pedir uma BMW, posso orar, Ele também vai me dar uma BMW, é conforme a minha fé. Agora, a minha fé tem que tocar verdadeiramente no coração de Deus. Se não tocar, eu não recebo, tá? Então, tem coisas também que a gente vê que não basta só ter fé, porque além de ter fé, Deus vai sondar a intenção do seu coração. Tiago diz lá no capítulo 1 lá, o Tiago diz que, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vosso deleite. Tem pessoas que pedem algo a Deus para parecer com os outros. Ah, Senhor, me dá aquele carro, Senhor, olha, aí Deus está vendo lá no coração. Se ele pegar o carro, não vai dar carona a ninguém. Se pegar o carro, ninguém pode tocar. Se pegar o carro, ele que é homem, vai terminar se desviando, que vai encher o carro de mulher. E aí Deus está vendo, ele está pedindo um carro tão bonitinho: Senhor, me dá um carro, Senhor, é para a tua obra, Senhor, eu vou ajudar os irmãos. E lá no coração, Deus está sondando o coração, entendendo? Estou vendo. A resposta é: não. Porque eles são do coração, irmão. Não adianta se ajoelhar diante de Deus com segundas intenções, porque Deus vê. Deus não está preocupado com o que sai da nossa boca, e sim para o que está no coração. Eles são isso. Então, amados, vamos entender dessa maneira. Temos que pedir a Deus especificar em verdade para que nós queremos isso e aquilo, tá certo? Então, Jó, ele pediu e recebeu da parte do Senhor. Ele acreditava que Deus iria lhe dar. E a gente vê, irmão, esta é a consequência de todos que veem a Deus. E nesta noite eu quero dizer para vocês que estão aqui, que vocês estão vendo a Deus. E
palavra de Deus. A Bíblia também diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. Então eu não preciso ver materializado, mas sim pela fé. Eu acredito que hoje Ele está aqui falando comigo e contigo, e que o impossível Ele vai fazer acontecer na vida da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos ver Deus fazendo o impossível na vida de algumas pessoas. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha visto a Deus. Deus, no caso, Jesus ali. Ela não tinha visto Ele ainda, mas tinha ouvido falar dele. É possível que alguém que esteja aqui nesta noite ainda não tenha visto a Deus, mas tenha ouvido falar dele. E o bom é isso aí, porque só em ouvir, o Espírito Santo já faz brotar uma fé voltada para Ele, que é Deus. E diz a palavra que a mulher de fluxo de sangue estava há 12 anos manando sangue com a menstruação crônica. Em virtude de perder o seu sangue todo dia, ela já estava caravélica, cara de caveira, cabelo já estava branco, sua pele amarelada, parda, quase embranquecida, pernas trêmulas, sem forças para andar e ficar em pé, muita tontura, muita cólica e dor na barriga, sensação de perda abundante, como se estivesse constantemente urinando, me perdoe a expressão, e era muito sintoma terrível, ao ponto dela vender tudo que tinha e gastar tudo que tinha com todos os métodos da redondeza, e nenhum deles pôde dar conta daquela enfermidade, pôde vencer aquela enfermidade, e ela continuou a sua vida miserável. Por quê? Porque quem era assim, no caso, quem mandava fluxo de sangue era maldito de acordo com a lei, e não podia vir à igreja, não podia estar junto com a sua família e nem podia estar no meio da sociedade. Se fosse visto e alguém soubesse, podia matar, que era liberado matar. Então ela vivia uma vida miserável, não podia se aproximar de ninguém, não podia comparecer, distante dos seus familiares, distante da igreja, distante da sociedade, repudiada, desprezada, humilhada, esquecida, pobre, porque quebrou, gastou tudo que tinha. E agora? E agora? E aí ela sentada no lugar, ela senta, e aí a fama de Jesus era muito grande naquela localidade. E aí ela diz: rapaz, se eu me encontrar com Jesus, a minha situação vai mudar. E eu tenho certeza que se eu me aproximar dele, não vai precisar muito, já que ele é muito ocupado, tem muita gente atrás dele, ele é Senhor, tá? E é santo. Mas se pelo menos, já que eu não posso tocar nele, se pelo menos eu tocar na orla da veste dele, que seria no caso aqui, seria aqui, se eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. E agora o Espírito Santo viu esse pensamento, porque o Espírito Santo, ele vê os nossos pensamentos, tá? Ele está vendo o teu pensamento, ele sabe quais são as tuas intenções e sabe quais são as tuas necessidades. E aí ela agora estava lá. Aí o Espírito Santo patrocina agora o encontro dela com Jesus, e de repente Jesus está passando próximo daquela localidade. Aí ela faz: eu vou até ele. Só que para aquela mulher cansada, caravélica, debilitada, tontura, com náusea e outras coisas mais que ela tinha, que não lhe dava condição de ficar em pé, chegar até Jesus, seria muito difícil. Por quê? Porque Jesus sempre andava acompanhado de 4.000, 5.000, 6.000 pessoas seguindo ele, e para chegar até ele era muito difícil, porque todo mundo queria estar perto dele. Empurra para cá, empurra para lá. Você sabe, né? Quando você já foi num comício, numa cruzada, num show que tem muita gente, cada um querendo se aproximar do palco, assim era aquela mulher pensando em chegar até Jesus. Só que quando a gente quer chegar até Jesus, o Espírito Santo, ele cria situação para que a gente consiga chegar. E aí agora ela se levanta e já vai andar. Jesus está passando lá. Aí ela olha, meia tonta, né? Eu preciso chegar até ele. Ao Espírito Santo, ó, que é a vida. O Espírito Santo é a força, é a vida, é o poder de Deus, é a pessoa de Deus, impulsiona ela, dá mais uma energia assim, ó. Aí ela: eu vou. Meu Deus, e a fé me ajuda a chegar lá. E a multidão, ó,
impedindo Daniel, andando. Só que o Espírito Santo ele trabalha de uma maneira tal que ele ajuda a gente a chegar até Jesus. Aí, claro, chegou uma hora, uma vez eu fui para Caruaru e estava assim de gente, e eu caí num lugar que ninguém nem ia nem voltava, fiquei preso. Só que chegou um momento que eu já não andava mais, o pessoal que me levava. Lá em Caruaru, levava. Eu me lembro até que nesse dia eu estava sendo levado e tinha uma mão dentro do meu bolso. Eu digo, minha mão está aqui. E uma mãozinha alisando meu bolso aqui lá dentro. Aí eu boto a mão assim, quando eu tenho que levar uma moça bem bonita, e moça, ela, desculpa, meu Deus, ladrona, nada e muito. E aí, irmão, já vai aquela mulher agora sendo levada. O pessoal, né? Aí vai pôr pra lá, outro pôr pra cá. E aí vai levando, e ela, ó, querendo chegar lá. E Jesus lá na frente, com um cordão de isolamento de 12 discípulos lhe cercando, porque a multidão lhe oprimia e eles cercavam Jesus para ninguém oprimir Jesus. Mas não tinha como, era muita gente. E aí já vai ela. Aí de repente ela chega a uma distância mais ou menos assim, ó. Assim, meu mestre, eu não sei se foi ela que se jogou ou alguém aí empurrou. Quando ela vê ele assim, aí toca. Quando ela toca na mesma hora, ela sente uma energia nela, uma força que ela não sentiu mais. Fazia tempo que ela não sentia. E ela sente que aquilo que mandava parou de mandar, estancou. Ela levanta e fica lá. No mesmo instante, Jesus, opa, Pedro, quem foi que me tocou? Quem me tocou? Quem foi? Aí Pedro, mas Senhor, o pessoal te oprime, te prende, aí te toca, e o senhor pergunta quem foi que te tocou? Está cheio de gente. Ele disse, não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, mas às vezes tem multidão pertinho de Jesus, mas só um toca nele pela fé. Você está entendendo? Só um toca. E às vezes ele toca dentro de casa, ali fora. E aí? Que estava lá uma multidão, e chega essa mulher e toca. Aí fala, quem foi que me tocou? Aí ela agora, ó o medo dela agora, ela, ó. Se eu disser, o povo vai me matar. Que ele é santo. E impuro não pode tocar em santo, era lei. Eles tinham o direito de matar ela. Aí quem foi? Ela, é tudo ou nada. Eu sei que eu estou curada. Foi eu, não sei. Foi eu. Ô mulher. Aí eu olho para ela, ô mulher. Ela, foi eu, meu Senhor. Eu precisava tocar no Senhor. Ele disse, mulher, vai, a tua fé te salvou. E ela, eu imagino que coisa linda, quando ela levantou, querendo ir com ele, ela olhando aquele olho lindo, aquela palavra, aquela voz suave, ele dizendo, vai mulher, a tua fé te salvou, vai, estás curado do teu mal, vai. Que alegria, irmão, que alegria, irmão. Quem vê a Deus, irmão, resolve o seu problema. Não tem como ficar com esse problema o tempo todo se você chegar na presença dele. Quem vê a ele, esta é a consequência, muda de vida para melhor. Glória a Deus, aleluia. E vai lembrar de Jairo, chega lá, uma mulher, ou chega lá com Jairo, homem da lei, conhecedor da palavra de Deus, orava no templo, obediente, homem de testemunho, mas não conhecia Jesus, só de ouvir falar. E a sua filha, o quê? Entrou em coma e ficou à beira da morte. Quando ele vai ao encontro do Senhor, ele vai, e isso para os homens era repugnante, porque ele era meu nome, príncipe da sinagoga, tá? E aí ele vai ao encontro do Senhor. Isso aí não podia acontecer, porque eles eram contra Jesus, tá? Mas ele reconhece que Jesus podia resolver a causa dele. A filha dele estava em coma. Quando ele chega até Jesus, ele chega lá e, mestre, eu vim aqui porque só o Senhor pode me ajudar. A minha filha está quase à beira da morte e eu preciso da tua ajuda. Aí o Senhor, nós vamos lá na sua casa. O Senhor poderia ter dito, ô meu filho, vai, a tua fé te salvou, como disse para ela. Vai, seja feito conforme a tua fé. Mas o Senhor disse, eu vou contigo. Por que Jesus disse, eu vou contigo? Com ele foi diferente. Porque Jesus sabia que no caminho a fé dele poderia
Não incomoda mais o mestre. A tua filha já morreu. Eita, irmão. Tem gente que é especialista em contar desgraça, né? Tem gente que é especialista em querer nos desanimar, em querer fazer a gente desistir dos nossos propósitos, da nossa fé. Tem gente que é especialista, só vem gente para falar coisa ruim para você, coisa triste, mas não devemos dar atenção a essas pessoas, devemos olhar para Jesus, tá? E naquela hora, quando alguém diz, a tua filha tem jeito mais não, já morreu, não aperrei o mestre não, irmão, incomoda o mestre, pode incomodar Jesus, pode incomodar. O que é que você quer? Incomode ele, peça, pode pedir, ele pode lhe dar, ele tem para lhe dar, e ele vai lhe dar se você acreditar. Glória a Deus. E aí, irmão, ele diz, incomoda ele mais não. Aí agora vem a palavra poderosa que ele disse para Jairo e está dizendo para nós aqui hoje. Alguém pode ter desanimado, alguém pode ter dito que não tem mais jeito da tua causa, do teu problema, mas nessa noite o que ele disse para Jairo, ele diz para todos nós que estamos aqui: calma, tem bom ânimo, aleluia, não temas, diz, não temas, ele diz, ó, não temas, tá? E na Bíblia está escrito 365 vezes: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, 365 vezes. Parece que Deus sabia que nós teríamos 365 dias no ano e colocou para a gente 365 vezes: não temas. Por quê? A cada dia a gente precisa ouvir essa palavra da parte de Deus: não temas. Glória a Deus. Não se assombre, não importa qual seja a tua causa, Deus, Ele vai te dar vitória, Ele vai resolver, Ele vai solucionar, porque Ele é tão poderoso que aquilo que não tem mais jeito, 4:17 de Romanos, ele diz: porque o Deus que traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Que poder! Ele chama a existência. Você não está vendo nada aqui, aí Ele chama a existência e faz estar aquilo que você precisa. Por isso que Ele é o Deus, o grande eu sou. E a palavra eu sou quer dizer Yahé no hebraico. Yahé quer dizer eu sou o Deus que você precisa que eu seja. Para que você precisa de Deus? Para o emprego? Ele é o emprego. Para uma cura? Ele é a tua cura. Para a salvação? Ele é a salvação. Para livramento? Ele é livramento. Ele é o eu sou, a multiforme graça de Deus. Ele pode todas as coisas e Ele pode ser o que você precisa nessa noite. Eu não sei o que é, mas Ele sabe e você também. Aleluia. E aí, amados, consequência de quem vê a Deus, a mulher do fluxo de sangue recebeu a vitória, porque viu a Deus. O Senhor Jesus é Deus. E Jairo também viu a Deus, Jesus, e teve uma consequência benigna, maravilhosa. Por quê? Sua filha morreu, é verdade, mas Jesus estava indo para lá, para a casa dele. Tu estás aqui, mas Deus está lá no teu problema. Glória a Deus. Deus está lá, quando você está pensando, Ele está lá, porque Ele é Deus de perto, mas é também Deus de longe. Aleluia, aleluia. E aí, irmão, ele vai, quando chega lá, está aquela multidão, mulher se descabelando, porque era tradição. Quando morria alguém, a família pagava a pessoas para chorar, se descabelar e jogar areia na cabeça e gritar bem alto. Isso aí era tradição. Todas as famílias que tinham condição faziam isso para demonstrar que tinha um grande poder aquisitivo. Então era comum chegar na casa de alguém que morreu e ver lá as carpideiras. O que é carpideira? Eram mulheres que eram pagas para chorar no sepulcro, no sepultamento. Então estava lá a mulher. Um monte de mulher. Aí Jesus chega e fala: você essa aqui, vai embora, todo mundo, bora, vai, sai, vai embora. Sabe por quê? A menina está morta. Ele disse: ela não morta, ela não está morta. Ela dorme, ela dorme. Ih, ela dorme, ela dorme. Ela dorme, não, ela está morta. Ela dorme, sai. Vem comigo, Pedro, Tiago e João. Jairo, tua esposa, vem, entra comigo, entra no quarto. 6, entra no quarto. Chega lá dentro, a minha menina está lá, deitadinha. Deitadinha. Ele chega e diz: Talita, come. Talita, come. Ou seja, menina, eu te digo, levanta-te. E pega na mão e a menina volta o espírito na hora. Mãe, oh, pai,
Pai. E agora ele acreditava. Aí entra um 6 no quarto e sai 7. E a menininha sai e as defunteiras lá fora ficaram tudo. Você, como é que pode? Você, ela estava morta. Morta. Ei, quem está com Cristo não morre não, porque já recebeu a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Nós não morremos mais não, irmão. Nunca mais vai morrer mais não. Como é que pode dar um tiro na minha cabeça? Eu não morro não. Eu sou imortal. Nós somos imortal. Sabe por quê? A gente assistia aqueles filmes antigamente do Exterminador do Futuro. Não assisto mais aqui porque aquilo é diabólico mesmo. Mas quando eu não era evangélico eu assistia. E o cara pegava o revólver e pá, destruía o cara todo, pá. Aí de repente os pedaços começavam a se juntar. E ele se levantava. Meu Deus do céu, isso é um cão. E saía virado atrás do cara para matar. Era filme, aquilo é um terror, aquele filme. E aí, quando o cara me esperava, aparecia ele, o Exterminador do Futuro. Misericórdia. O Exterminador é o diabo. O diabo que é exterminador. Porque Jesus não veio exterminar, Jesus veio salvar. Veio buscar aquilo que você havia perdido. Aí eu fico olhando, aí hoje me protege. A gente não é exterminador do futuro, é exterminador do pecado. A gente nunca mais vai morrer, porque ainda que alguém tente nos destruir, nos dê um tiro, cai pedaço de um lado, pedaço do outro, vamos nos enterrar. Mas daqui a pouco, a trombeta vai. Aí a terra. Ninguém está vendo a terra lá embaixo, dando conta das partículas, dos ossos, da carne que comeu, Aí a cova se abre e o corpo se levanta. E aí, sobe para o encontro com Cristo lá na glória.